Ó Senhor, é na intimidade que o Senhor nos garantiu ter contigo, e na autoridade do teu Filho Jesus, que nós oramos agradecidos pela doce presença do Senhor. E ó Deus, é no teu santo nome que nós intercedemos uns pelos outros nessa noite, ainda ávidos de ouvir do Senhor, de ouvir a tua palavra, de ouvir, ó Deus, o que o Senhor quer para nós. Eu sei que desejas a obediência no íntimo. Eu sei que nos conheces também. Nos permita, Senhor Deus, retribuir a altura da tua majestade, do teu senhorio. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Deus. Aleluia. Isso é libertador. Promessa do Senhor: buscar-me-eis e me achareis. Não duvide disso, tá bom? Eu sou Erivan. Olá, ainda sou Erivan e também estou nessa jornada, nessa caminhada de redescobrir ou reafirmar a minha identidade, quem sou eu em Cristo Jesus. Só para você se situar, nós estamos discorrendo nessa série Quem Sou Eu? Sobre a nossa verdadeira identidade, a nossa identificação com Cristo Jesus. E esse é um questionamento que nós entendemos que requer uma resposta certa. Na teologia nós usamos muito uma palavra chamada sofisma. Então, quem sou eu é um questionamento que requer uma resposta certa, sem sofisma. E um sofisma é um argumento, é uma tentativa de se produzir uma ilusão da verdade. Se é ilusão da verdade, não é verdade, é algo falso, é algo falho. Mas para essa resposta, para esse questionamento, para essa pergunta, para esse questionamento, a resposta tem que ser certa, tem que ser verdadeira. Por isso nós entendemos que não há uma resposta breve e simples para esse questionamento: quem sou eu em Cristo Jesus? Essa posição requer muita responsabilidade, como também concede privilégios, nos confronta em muito daquilo que nós somos ou como estamos vivendo no momento. São muitos confrontos, embora sejam confrontos verdadeiros, embora possa doer um pouco, machucar. A gente pode, lembrando aqui da série sobre o caminho da restauração, a gente pode querer ficar na retaguarda ou aqui com a guarda levantada, sem querer sair da negação. Mas quem sou eu em Cristo Jesus é libertador também, é muito libertador. E nós já avançamos rumo a essa descoberta, rumo à nossa verdadeira identidade. Nós vimos que somos uma criatura, eu sou uma criatura, ou seja, somos criados, ainda que feitos à imagem e semelhança de Deus, mas ainda somos criaturas. Nós somos diferentes das outras criaturas, dos outros seres vivos. Fomos feitos de uma maneira diferente, mas ainda assim somos seres criados. E de certa forma isso é bom porque nos torna dependentes do nosso Criador. O que nós vemos e costumamos ver é a criação se rebelando contra o Criador, como se pudesse guiar o curso da própria vida, como se pudesse aumentar ou diminuir o curso da sua própria vida. Alguns conseguem diminuir, mas aumentar eu ainda não vi. E a própria palavra de Deus faz esse questionamento, né? Nos torna dependentes do nosso Criador, sermos criaturas, como também diante de Deus somos responsáveis por nossos atos. Nós avançamos mais um pouco e vimos que agora também estamos em Cristo.
o estar em Cristo, fomos separados do meio dos homens, que também, todos os homens, seres criados, mas nós fomos separados como aqueles que confiaram em Cristo, confiaram a sua vida, confiaram em Cristo como sendo Salvador, Libertador. Fomos retirados da linhagem de Adão e postos na linhagem de Cristo. E isso é importante porque estávamos em Adão, e quando estávamos em Adão, estávamos espiritualmente mortos. É o que Paulo diz quando escreve aos Efésios: olha, vejam como vocês andavam, vocês estavam mortos nos seus delitos, nos seus pecados, incapazes de responder a um chamado de Deus. Mas agora estamos em Cristo, e estar em Cristo, como nós vimos, significa estar vivo. Ele nos deu vida, Ele nos vivificou. Isso que significa estar em Cristo, significa que temos união com Ele, e essa união é vivificante. Nós vimos também, avançamos mais um pouco e entendemos um pouco sobre o que é ser justificado. Eu sou justificado. Justificado, ou justificação, é uma avaliação, é um termo legal, e vem direto dos tribunais para nós. Ser justificado significa que alguém foi declarado justo de acordo com alguma lei, de acordo com a devida lei que rege essas questões. Mas nós não podemos ser justificados, nem considerados justos diante de Deus, ou justos por Deus pela obediência à lei que Ele propôs ao homem, porque a nossa obediência nunca foi perfeita, e a lei de Deus é perfeita. Então, Jesus, voluntariamente e de forma perfeita, cumpriu a lei por nós, e ainda por cima se fez pecado no meu lugar, no seu lugar, se fez pecado por todos nós, e nos unimos a Ele pela fé, e Deus agora nos aceita, porque alguém cumpriu a sua lei de forma perfeita, uma obediência perfeita, se entregou, pagou uma dívida que era minha, e ainda pediu: olha, Pai, eles são meus, do jeito que o Senhor me aceita, aceite-os também. E por isso o Senhor nos justifica, ou nos torna justos. E essa escala vai subir mais um pouco, nós vamos progredir mais um pouco, porque hoje vamos para um outro estágio, rumo à identificação da nossa verdadeira identidade. A descoberta, não é? Para alguns. Hoje nós vamos entender que somos filhos adotados por Deus. Eu sou um filho adotado por Deus. Você pode dizer isso? Diga: eu sou um filho adotado por Deus. Diga com mais convicção: eu sou um filho. Obrigado por repetir, porque eu pedi. E espero que até o final desse tempo juntos aqui, você possa dizer isso no íntimo, para você mesmo, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Ele te diga, te convença que você é um filho adotado por Deus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 25 até o capítulo 4, no versículo 7. Gálatas 3, 25. Diz assim: agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor.
todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem ou mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém? Olha só que promessa, que certeza. O autor do livro que nós estamos lendo, cujo título também é esse, Quem Sou Eu? O Jerry Bridges, ele traz um seguinte questionamento, preste bem atenção. Suponha que você seja um assassino em série. Um assassino como estes que abalaram o mundo, não só o nosso país, porque da mesma forma aconteceu em outros lugares. Lá na Oceania aconteceu algo parecido com o que aconteceu no sul do país, com relação ao massacre, com relação ao assassinato em série. Suponha que você seja um assassino em série. É aquele que não se contenta em matar apenas um, sai matando. Só que você foi condenado e agora você está no corredor da morte, esperando a sua execução, culpado de todas as acusações, porque você já foi julgado. Não tem mais apelação. Só que um determinado dia dessa sua espera pela sua execução, o guarda da prisão chega na sua cela e anuncia que você foi perdoado de tudo. Você está livre. Só que o guarda lhe diz também que quem perdoou você foi o governador do distrito, e ele, além de te perdoar, de te tornar uma pessoa livre, decidiu te adotar como filho. Daí por diante, você deve morar na casa do governador, adotar o nome que ele lhe der, o nome da sua família, e se tornar o seu herdeiro. Estranho isso para nós, não é? É muito estranho. Não deveria ser muito estranho, nem fazendo uma suposição, nem fazendo comparações, analogias. Não deveria ser muito estranho se nós estivéssemos realmente envoltos pelo amor de Deus, se nós tivéssemos a mente renovada pelo Espírito de Deus, se nós fôssemos de fato discípulos de Jesus, e como diz o livro, como diz o tema do filme, se nós agíssemos como Jesus agiria, ou em seus passos, o que Jesus faria, não é? Pois é, quando se trata de adoção, a adoção espiritual,
é essencialmente o que Deus fez por nós. Todos os dias Ele realiza esse milagre. Ele nos perdoou, esqueceu-se, ou seja, Ele executa essa ação porque quer, sobre Ele mesmo, decidiu esquecer dos nossos pecados, porque a palavra de Deus sempre diz que o Senhor é fogo consumidor. O autor de Hebreus diz isso. No Velho Testamento nós entendemos isso, e que o Senhor é santo de uma forma onde Ele não pode habitar, ou a presença dEle não é bem-vinda, nem muito menos suportada num ambiente de pecados. Como nós dizemos que estamos na presença, entramos na presença, permanecemos na presença, nós só podemos dizer isso, com certeza, porque Deus decidiu esquecer dos nossos pecados, das nossas transgressões, e Deus nos adotou como membros da sua família. Ele nos vestiu com a perfeita justiça do seu Filho. Eu entendo que a adoção é uma boa alternativa, é uma boa saída para os pais que, por vários motivos, de motivos diversos, talvez não tenham ou não possam cuidar dos seus filhos. Eu não posso julgar nenhum desses motivos, né? São muitos motivos, cada contexto, cada caso é um caso. E a adoção também, ela pode ser uma resposta de oração para muitos casais que não podem gerar seus próprios filhos. E ao contrário do que a maioria de nós pensávamos, nem todos são filhos de Deus. Pastor, eu acabei de ler aqui, ele disse, olha, todos vocês, versículo 26, são filhos de Deus. Mas não vamos separar aqui o texto, né, do restante. Diz o seguinte: mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Esses são filhos. Paulo está falando para esses, está falando desses, está se referindo a esses. Cada ser humano é uma criação de Deus e também está preso ao pecado que veio por causa da desobediência. Nós herdamos isso, já vimos isso aqui. Mas a Bíblia diz que quando entregamos os nossos corações a Jesus, crendo e confiando nele para a nossa salvação, então Deus nos justifica, nos torna justos e nos adota como filhos. Nós passamos a fazer parte da sua família. Isso é precioso, isso é muito precioso. Isso serve de consolo, isso é reconfortante, isso deve trazer esperança ao meu e ao seu coração. O apóstolo João registrou essas palavras em João, no capítulo 1, nos versículos 12 e 13, ele disse: aos que o receberam. Quem são esses? Aos que os receberam, ou seja, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes também o direito de serem feitos, ou seja, de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, não nasceram pela vontade da carne, mas pela vontade de Deus. Nasceram de Deus. Para entender melhor o que significa adoção, imagine também essa outra cena. Imagine que um casal com boas condições chega num orfanato, num abrigo para crianças,
E aí ele chega na recepção e diz assim: olha, nós gostaríamos de adotar aquele garoto ali. Qual? Aquele ali, sim, tal. Ah, aquele ali é o João. Pois é, nós gostaríamos de adotar o João, mas nós queremos saber algumas coisas. Me diga, por favor, ele tem uma casa onde ele possa morar? Ele tem dinheiro para poder custear os estudos dele? Ele tem uma condução para poder ir à escola? Ele tem roupas para poder vestir todos os dias? Ele pode preparar as refeições? Ele pode lavar as suas próprias roupas? O que você acha que um assistente social ou um administrador, alguém que está à frente de um orfanato vai responder para esses questionamentos, para um casal, para alguém que esteja querendo adotar nessas condições? Eu disse: olha, vocês não entenderam nada, vocês estão querendo adotar o garoto, supondo que ele possui alguma coisa, mas vocês não estão adotando ele para dar o que ele precisa, e o que ele precisa é de um lar, de uma família. O mesmo acontece em relação a Deus, meus irmãos. Deus, Ele não nos adota por aquilo que nós possuímos. Ele não compartilha ou não nos dá do seu nome por causa da nossa inteligência, por causa das nossas posses, do nosso dinheiro, do nosso bom comportamento, seja lá o que mais a gente possa encaixar aí. Não, adoção é algo que nós recebemos sem merecer. Sem merecer. Quando nós começamos a pensar em nossa posição agora como filhos adotados por Deus, a gente precisa entender que relação a adoção tem com a justificação. Porque Deus nos justificou, nós somos justificados e passamos a ter... Deus foi o juiz, é o juiz que nos declara justos, que nos justifica. Porque Ele faz isso, nós temos um relacionamento legal com Ele. De lei, legal de lei. Mas o juiz foi mais além. O juiz agora quer nos adotar. Eu os declaro justos e eu os quero para mim. Ele é quem nos assegura o nosso relacionamento com a sua família. Ele nos introduz na sua família. Por meio da adoção, Ele nos faz ou nos torna seus filhos. O governador do distrito, que do começo da nossa conversa, pelo poder ali que ele tem, ele dá uma canetada ali e absolve o rapaz, perdoa o assassino. E ele pode fazer isso sem se envolver com o assassino. De lá de onde ele está, ele assina e a lei se cumpre e o rapaz se torna livre. Mas quando ele decide adotar, ele não pode fazer isso por tabela, usando terceiros. Ele tem que se envolver. Ele é responsável agora pelo bem-estar, pelo comportamento daquele a quem ele quer adotar. É uma comparação com o que Deus fez conosco, só que Deus, Ele não nos perdoa, não nos absolve sem um custo. O governador pode fazer isso, custo nenhum para ele. Mas quando Jesus nos absolve, quando Deus nos absolve, foi a um preço muito alto que Ele fez isso. Ele enviou o seu único filho. O único filho. Quem sou eu? Lembre-se, eu sou uma criatura. A Bíblia diz que Jesus é o unigênito do Pai. É o único filho. E o Senhor entrega, Ele vem, vive e morre no meu lugar.
Jesus, ele consegue, pelo fato de ser gerado de Deus, ele consegue transmitir a ternura de Deus. Ele, no batismo, nós podemos ouvir nós podemos ler, né? E imaginar como foi quando os céus se abriram e o próprio Pai disse: olha, esse é meu filho amado, de quem me agrado, em quem me comprazo, ou como na versão católica diz, em quem eu ponho a minha afeição. É isso mesmo. Quando eu percorro pelo ministério de Jesus, quando lavou os pés dos seus discípulos, João capítulo 13 registra isso, ele os chama de meus filhinhos, ele transmite a mesma ternura. Não poderia um servo com a toalha na cintura ali, agachado, uma bacia com água lavando os pés, falar isso para as pessoas. O próprio Jesus falou isso, ele fala mais como se fosse alguém, ou como se fosse a figura materna ou paterna, cheia de amor, cheia de afeição. Quando Jesus aparece, ou na última aparição de Jesus, já ressurreto ali na beira da praia, ele pergunta aos discípulos: filhos, vocês têm algo para comer? É a figura de uma mãe que já providenciou a refeição para os seus filhos, está preocupada com eles. É ternura que ele transmite. E a refeição já está pronta, está quentinha. Eles vêm da lida de uma noite de pesca. Essa ternura vem do útero que o gerou. Nós existimos nessa ternura. Nós somos aceitos em meio a esse ambiente. Nós somos adotados. Alguém já disse que a maior expressão de amor é quando alguém decide amar alguém. É no processo de adoção. A adoção é uma ação transformadora, é restauradora. Ela é capaz de impactar os dois lados, tanto de quem adota como de quem está sendo adotado. E eu quero falar um pouco mais, eu quero falar sobre herança, eu quero falar sobre esperança que vem da adoção. Mas antes de falar sobre isso, eu queria compartilhar com vocês um testemunho. Na verdade, quem vai compartilhar com vocês é o Cícero. Eu queria que o Cícero compartilhasse um testemunho com vocês acerca disso que nós estamos falando. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor, amém? Bem, recebi esse convite e fiquei muito feliz em poder responder. E vou compartilhar um pouco da minha história com a igreja aqui. Me chamo Cícero, discípulo de Jesus em processo de restauração. E vim falar um pouco da minha história como filho adotado, né? Ainda durante a gravidez, minha mãe biológica decidiu me doar. Não sei exatamente quais os motivos, mas eu já era o segundo, que ela não queria ter essa responsabilidade como mãe para criar. Tenho uma irmã mais velha, 3 anos, e ela estava sendo criada pela minha avó, e eu já era o segundo que ela não queria criar. Falava ainda na gravidez que se encontrasse alguém que quisesse, ela me daria, no caso, né? Nasci na cidade de Batalha, interior de Batalha, e ao completar aproximadamente 2 meses de vida, fui adotado. A princípio, meu pai adotivo tinha em vista adotar uma outra criança, que morava na mesma comunidade que nasci. Mas ao chegar no dia combinado para pegar o bebê, a mãe arrependeu-se de entregá-lo, fugindo com a criança. Ao tomar conhecimento de que minha mãe biológica procurava alguém para criar seu filho, no caso eu, meu pai foi ao encontro dela e no mesmo dia decidiu que ficaria comigo e que me traria para Teresina.
Desde então, fui acolhido na família e recebido não como um filho adotivo, mas praticamente como um filho legítimo, sendo registrado e amado como os demais filhos biológicos. E todos os cuidados necessários para o meu desenvolvimento físico, emocional e etc. me foram dados. Com muito amor, fui educado e instruído por minha mãe, por meu pai e por cada um dos meus irmãos adotivos, dos quais 2 são membros dessa igreja, o irmão Braz e o irmão Zé Paulo. Meus pais já tinham quase 50 anos de idade quando me adotaram. E, acredite, 9 filhos, todos praticamente já criados. E a cada ano que se passava, e à medida que eu ia crescendo, eu sentia mais amor derramado sobre mim e sobre as outras 3 filhas que também tinham sido adotadas por eles. Ainda criança, tinha muito receio de perder meus pais. E às vezes me retirava da presença deles para chorar, pensando nessa hipótese. Fui uma criança, um adolescente, um jovem muito abençoado. Apesar de ter crescido mantendo um contato muito próximo com a minha família biológica, da parte da minha mãe, nunca imaginei viver longe da minha família, da família que me acolheu. Não tive a oportunidade de conhecer meu pai biológico, contudo, isso não me tirou a paz em momento algum, pois o zelo dos meus pais adotivos supriu toda e qualquer necessidade. Hoje, apenas guardo na memória cada ato de cuidado, amor e carinho que eles tiveram por mim, pois já não estão mais conosco. Tenho orgulho de dizer que fui adotado, que tive uma infância muito feliz na presença dos meus pais. O fato deles terem me recebido foi um ato de doação. Eles sentiram que eu precisava deles e que poderiam com total responsabilidade tomar conta de mim. Amém? Queria perguntar para o Cícero qual é a impressão que ele tem do processo de adoção. O que é que você acha, né, acerca do processo de adoção? Você não é suspeito para falar. Acima de tudo, eu vejo como um ato de amor e de compaixão por alguém que talvez não tenha a oportunidade de ter quem sabe, uma boa educação, viverem lá num ambiente saudável. Eu conheço de perto a história dos meus outros 5 irmãos. 4 deles moram em Guarulhos, em São Paulo, e vivem com o pai deles, que não é o meu pai, claro. E é uma situação muito difícil que eles vivem lá, né? A minha irmã mora com a minha avó, a mais velha. E eu sempre procuro estar sabendo, comunicando com eles acerca de como estão cada um. E eu não sei como eu me veria, né? Como eu estaria se talvez eu não tivesse sido adotado, né? Mas, acima de tudo, eu fui abençoado por ter tido essa oportunidade de viver num convívio, apesar de simples, mas muito puro, muito verdadeiro. E, acima de tudo, é um ato de amor, sim. Eu vejo dessa forma. Era justamente o que eu ia lhe perguntar, era se por algum momento, né, nessa sua existência, na sua caminhada, se você já fez essa reflexão de o que seria de você caso não tivesse sido adotado, né? Se tivesse, porque são questionamentos inerentes ao ser humano, né? Todo mundo deve fazer esse tipo de pergunta uma vez na vida, ou seja, quem sou eu, qual o meu propósito de estar aqui e tal. Mas você fazia esses questionamentos? Desde pequeno, meu pai sempre nos lembrava, aliás, me lembrava de que eu tinha sido adotado. Então eu cresci ouvindo isso dele, até para que não criasse um trauma, sabe, futuramente. Então ele teve esse cuidado de me levar sempre na casa dos meus avós, para ver os meus primos, meus avós. E
é algo bem difícil ter que me imaginar fora do contexto que eu vivi. É muito difícil. Eu não consigo imaginar, para falar a verdade. Então é motivo de louvor, de graças a Deus então, né? Obrigado, Cícero. Deus continue fazendo de você um discípulo. Vamos agradecer ao Cícero, né? Pastor, eu vou ficar devendo o nome para os irmãos. Eu anotei a frase, mas infelizmente eu queria compartilhar. Eu vi num blog do pastor, ele disse que nem todos os pais podem gerar filhos, mas todos os pais podem eleger ter filhos. Os filhos naturais nem sempre são programados, mas os filhos adotivos são a escolha deliberada do amor. Se escolhe amar. Então, receber a notícia que problemas de fertilidade não permitem que alguém seja pai ou mãe, não é uma coisa muito fácil. Eu e minha esposa, passamos por muitos problemas relacionados à adoção das nossas filhas. Então, sempre que eu penso em adoção, eu penso sobre a minha adoção espiritual, sobre como Jesus passou por tantas coisas infinitamente maiores do que as que nós passamos, para poder me adotar na sua família. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8, nós vamos ler dos versículos 12 até o 18. Diz assim: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Paulo falando novamente de adoção, e interessante que nos tempos do apóstolo, na cultura daquele tempo, seja ela grego, seja ela cultura grega, romana, judaica, a adoção é uma coisa totalmente diferente do que é hoje. Na cultura moderna, ou na nossa cultura, a adoção normalmente se envolve ali um bebê, uma criança pequenos. Na cultura grego-romana, um homem sem filhos, ele podia adotar um jovem maduro, para poder dar continuidade ao nome da sua família. E esse jovem recebia a herança. Na cultura judaica, a adoção era um reconhecimento de que o filho tinha alcançado a maturidade, ou seja, os pais adotavam os próprios filhos. Era como se, fulano, quem é esse garoto aí? É seu filho? Ele é minha criança. Ele é minha criança. Não é seu filho? Eu digo, não, ainda não decidi se ele é meu filho. É como se fosse assim. No texto que nós lemos antes, quando Paulo fala aos irmãos lá da Galácia, no texto aos Gálatas, ele diz que não existe diferença entre um membro da família e um escravo.
Embora ele seja dono, seja herdeiro, mas eles vivem ali, em pé de igualdade. Na cultura judaica era assim. O filho pródigo agiu assim, ele sabia, ele trabalhava ali junto com o irmão dele, de sol a sol, não tinha diferença entre os criados e eles, que eram filhos do dono da propriedade. Mas ele sabia que era herdeiro. Ele chega para o pai e diz: olha, pai, eu quero a minha parte na herança. Ele antecipou as coisas. A ênfase de Paulo para nós é que ser filho significa ser herdeiro também. Receber uma herança familiar nos tempos de Paulo era um acontecimento marcante, era uma mudança de vida, era tirar a pessoa, resgatar a pessoa de uma vida de subsistência apenas, era transformar, era a transformação de um tipo de vida em outro tipo, totalmente melhor, diferente. O filho pródigo sabia disso, se antecipou. E assim é a nossa herança em Cristo Jesus. Ela não provém de uma pessoa extraordinariamente rica. Um parente distante que você nem sabia que tinha e de repente deixou para você, como diziam os desenhos da minha época, uma mansão e um iate. Não. Nós somos adotados por Deus Pai. E esse fato muda, ou já mudou completamente o nosso futuro, pois embora ainda não tenhamos recebido, ou não tenhamos tomado posse totalmente da herança, porque só faremos isso no dia da ressurreição, mas Paulo dá ênfase no texto que nós lemos, na esperança que essa herança já deve produzir em nós. Lembra do assassino em série? Que eu pedi que você imaginasse que você era esse assassino? Pois é, o governador adotou ele. Essa ilustração nos ensina um pouco mais sobre o que é ser adotado por Deus, porque aquele assassino recém-perdoado, ele não passa apenas a fazer parte da família do governador, mas ele se torna herdeiro de todas as coisas. Esse criminoso agora é perdoado e ele tem uma herança assegurada. Olha só. Esse fato por si só já muda completamente a vida dele. Mas ele ainda não tomou posse dessa herança. Ele não desfruta dela plenamente. Nisso ele se assemelha a nós. Nessa vida, a nossa herança está sempre no futuro, por isso nós ansiamos por ela com grande expectativa. Eu estou certo que Deus planeja que uma parte da nossa identidade como aqueles que estão em Cristo venha dessa compreensão de reconhecermos que somos também herdeiros. Fomos adotados por Ele e agora, uma vez adotados, somos herdeiros, somos filhos, somos herdeiros. E eu estou certo também que o processo de adoção, essa adoção espiritual, produz benefícios no presente também. Paulo diz que o Espírito, versículo 16 do texto de Romanos, letra maiúscula, o Espírito testemunha ao nosso espírito, o Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e Ele nos faz clamar, Abba Pai. Abba Pai, Abba é uma expressão, uma palavra aramaica, que revela intimidade, é um termo para intimidade familiar. As criancinhas judias, elas diziam isso para os seus pais. Quando elas diziam Abba Pai, aquilo estava passando uma mensagem para o pai que ouvia, uma mensagem de dependência. Papai, eu dependo do Senhor. Papai, eu tenho expectativa de que o Senhor é quem pode suprir as minhas necessidades. Ou quando a Ingrid quer alguma coisa, eu já disse isso aqui, né? Quando ela estava contando as coisas dela, é pai. Mas quando ela quer 1,50 para comprar um din-din, ela diz, papai. Ela me passa essa mensagem, como quem diz, papai, eu não trabalho. Papai, eu não achei, nem sei onde é que tem. Mas papai, eu sei que o Senhor tem, né? Eu vi lá na bolsinha, dentro do carro, tem um bocado de moedinha lá.
Eu dependo do Senhor para poder chupar esse din-din. Papai. Olha só. Essa foi a expressão que Jesus usou quando falou com Deus lá no Getsêmani. No momento de angústia, de desespero. Imagine Jesus dizendo: papai, se for possível, passa de mim este cálice. Eu dependo do Senhor. Agora pense no que isso significa para as nossas vidas. Aquele a quem nós nos dirigimos dessa forma, dizendo: Abba, Pai, é o soberano Criador de todas as coisas, o sustentador, o regente de todo o universo. Ele é infinitamente santo. A pureza moral, ou o que há de melhor, a supremacia da pureza moral habita nele. Agora nós, por outro lado, Paulo disse: olha, eu olho para mim, não vejo, não encontro bem nenhum. Somos criaturas dependentes. Antes nós estávamos mortas, incapazes de ouvir ao chamado desse Pai. E como nós ousamos nos dirigir ao Deus soberano dessa forma, chamando de Pai, ainda mais com carinho, papai. Então, somente porque nós estamos em Cristo, unidos a Ele na sua vida, vida sem pecado, e unidos a Ele também na sua morte pelo pecado, eu volto a dizer, Cristo é o verdadeiro, o unigênito do Pai, o verdadeiro Filho de Deus. Mas por estarmos nele, Deus nos tornou filhos também e nos garante essa intimidade no presente. E nenhuma outra religião da história, meus irmãos, jamais teve um Deus ou um grupo de deuses onde os seus seguidores pudessem chegar com tamanha intimidade para poder falar assim. Nem no Velho Testamento, onde os judeus criam no Deus único, soberano e verdadeiro, eles não tinham a compreensão de que podiam chegar a Ele e dizer: Abba, Pai, Paizinho. Quem nos ensinou isso foi Jesus. Ele disse: vocês podem fazer isso, eu garanto que Ele vai ouvir, se vocês crerem em mim. Nós temos hoje, no tempo presente, por meio de Jesus, por meio da nossa união, da nossa ligação com Ele, acesso contínuo, confiante, de que Deus está conosco, de que Deus nos ouve, de forma livre, de forma direta. Ele tem compaixão das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, Ele conhece todas elas. Ele nos dá atenção, Ele nos dá o seu favor, Ele nos dá a misericórdia, nos concede graça. Ele não nos abandona, como um pai. E eu peço uma chance a você, que talvez tenha dificuldades em entender uma figura paterna, porque você não teve uma figura paterna, ou pelo menos aquele que você deveria chamar de papai, não permitiu que você fizesse isso. São muitos contextos aqui, mas dê uma chance a Deus. Desconstrua a ideia que você tem de pai, olhando para o pai que você teve dentro de casa. Somente agora, nesse momento, dê essa chance ao Senhor, porque Ele é totalmente diferente. Como crianças ou criancinhas, como as criancinhas judias fazem, nós podemos chegar a Ele e dizer: Abba, Pai. E meus irmãos, eu creio que a grande transformação que Deus fará em mim, em nós, é que nós vamos poder superar todas as nossas limitações humanas. A gente vai fazer parte da natureza divina. Você sabe o que significa isso? Nós fomos adotados como filhos de Deus com um propósito. A sua Bíblia ainda está aberta aí no livro de Romanos, no capítulo 8. Olha só o que é que o versículo 28 diz. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E que propósito é esse? Ele nos adotou com um propósito. Qual foi o propósito? O versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Amém? Por isso é que os teólogos do passado, do primeiro século, eles disseram que nós seremos, pela graça, aquilo que Jesus é por natureza. E que Jesus se fez homem, que Deus se fez homem, para que, como Ele nos levasse, nós nos tornássemos como Ele é. Não deuses poderosos, mas perfeitos como Ele é. Poderoso só Ele, não é? E fomos adotados como filhos, mas um dia participaremos da sua natureza divina. Por isso que Ele diz: eu vou enxugar dos olhos de vocês toda lágrima.
E eu não quero, meus irmãos, ir para o céu assim como eu sou hoje, não. Porque, na verdade é por isso que eu tenho uma esperança de que Deus me transforma de glória em glória, dia após dia. É uma transformação radical na minha natureza que Deus faz, para que eu possa participar da sua natureza divina. Hoje eu li o capítulo 9 de 2 Samuel. E esse capítulo fala sobre o encontro, fala na verdade de Mefibosete. É um nome estranho, né? Mefibosete. Ele era filho de Jonatas, que era filho de Saul, primeiro rei de Israel. Tanto Saul como Jonatas foram amigos de Davi. A história deles me toca porque a maneira como Davi, o rei do momento, tratou o filho do seu amigo, me faz lembrar como Deus me trata, como eu sou tratado por Deus. O texto no capítulo 9 de 2 Samuel inicia com Davi perguntando: será que ainda existe algum descendente, alguém da família de Saul que esteja vivo? E ele recebe uma resposta de que existe alguém, e ele pede para essa pessoa vir até a presença dele. E é incrível que quando essa pessoa vem, é o filho do seu melhor amigo, que agora já está morto, né? Jonatas. Eu imagino o quanto ele ficou feliz quando ele soube disso. E ele poderia fazer o bem àquela pessoa, e era o que ele de fato queria fazer. E quando ele ficou frente a frente com Mefibosete, ele se preocupa em lhe trazer um alento, um acalanto ao seu coração. Ele diz: olha, você não precisa ter medo, pelo contrário, você pode ficar tranquilo, porque nada de mal vai te acontecer aqui. Eu e seu pai éramos amigos. Olha, eu vou devolver a você as terras que pertenciam ao seu avô, e você pode se sentar à minha mesa, a mesa do rei. E tudo isso, o que me tocou, o que me toca, foi porque Davi, ele incluiu Mefibosete na sua mesa, ele colocou ele ali no meio da sua família, no meio do convívio da sua família, sendo que nem parente ele era. Ele podia simplesmente ter devolvido as terras, ter conhecido ele, foi um prazer, e mandar ele embora. Mas ele não fez isso, ele desejou construir com ele uma amizade, um relacionamento. Ele queria estar perto, ele queria conhecer e queria ser conhecido. Imagine que desde cedo Mefibosete perdeu sua família e ele agora teve a chance de encontrar uma outra família, de fazer parte de uma outra família. Ele tinha uma deficiência, ele era aleijado, um problema nas pernas. No versículo 8 de 2 Samuel, no capítulo 9, versículo 8, Mefibosete, sem acreditar em tudo que estava acontecendo ali naquele momento, ele pergunta para Davi: por que o senhor está sendo tão bom comigo? Se eu não valho nada, eu não valho mais do que um cão morto, do que um cachorro morto. Ele não se sentia digno, talvez porque passou por tantos problemas, tantas adversidades. Ele não enxergasse que ele merecia aquilo ali, algum favor. Ele se achava alguém inferior. O texto relata que ele tinha esse problema, essa deficiência, é isso que eu penso. Mas quando ele recebe o carinho de Davi, ele percebe que aquilo ali era sincero, ele se entrega, ele aceita. No versículo 11 diz assim: daí em diante Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Alguém que tinha passado anos sem família, só havia encontrado rejeição, desprezo ao longo do caminho, agora era tratado como um filho do rei. Foram inclusos na família do rei. O rei tinha interesse em ser seu amigo. Ele estava recebendo amor de graça, gratuitamente. Davi enxergou muito mais do que a deficiência física daquele homem. Ele viu alguém que merecia ser amado, precisava ser amado, e ele fez, porque ele podia fazer isso. Ele amou sem medida. Ele se tornou um pai. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você entenda também que você é amado, que você é chamado de filho de Deus. Não importam as circunstâncias que você tenha vivido até hoje, até o dia de hoje. Não importa quantas pessoas olharam para você com desprezo.
Não importa. Não importa se você não desfrutou do amor de um pai, de uma mãe, de irmãos. A partir de hoje, você pode ser amado de forma incondicional. Hoje você pode fazer parte da família de Deus, de sentar à sua mesa, de se relacionar com Ele, é isso que Ele quer. Porque Jesus Cristo pode fazer isso, como Davi que podia fazer isso. Queridos, eu quero que hoje você abra um sorriso, abra o rosto e aceite um presente de ter o melhor pai do universo. Desfrute desse relacionamento sabendo que Ele se importa com você. Dois irmãos, pastores, cantores, os Arrais, em um dos seus louvores, eles cantam sobre alguém que foi encontrado por Deus, alguém que sempre era esquecido, porém agora não é mais um estranho. Ele estava sendo chamado de amigo agora, e também de filho. Ele diz: eu fui encontrado, não sou mais estranho, eu sou filho, eu sou teu. Nós não somos mais órfãos, acredite nisso. Nós podemos dizer Abba Pai, nós podemos cantar isso, nós podemos declarar isso, do fundo da nossa alma, do fundo do nosso coração, com essa certeza. Vamos declarar isso, vamos cantar isso. Você pode, tem um slide aí para a gente poder repetir juntos? Vamos repetir que somos filhos adotados por Deus mais uma vez? Vamos declarar isso? Você pode ficar de pé? Você consegue enxergar? Vamos declarar isso bem forte. Sou um filho adotado por Deus. Vamos ler, vamos lá. Sou um filho adotado por Deus. Nessa vida, de pai para filho, com Ele, e aguardo com uma esperança cheia de expectativa, uma herança eterna, muito mais gloriosa que qualquer coisa que eu possa imaginar. Creia nisso, creia nisso.